sobre inquérito policial, nós vamos falar sobre disponibilidade e arquivamento, a questão de indiciamento ou desindiciamento do inquérito policial. Vamos deixar bem claro em relação a um ponto principal, que uma vez instaurado o inquérito policial, a autoridade policial não poderá, em hipótese alguma, arquivá-lo. Trata-se de um procedimento indisponível, que a autoridade deve perceber sim, que é o caso de desarquivamento, né? Que é o caso de arquivamento, por exemplo, de extinção de punibilidade. Não poderá ela mesma proceder a este arquivamento, deverá relatá-lo e enviá-lo aos seus destinatários. Não haverá exceção à regra. Não há exceção à regra. A autoridade policial nunca poderá dispor do inquérito policial. Então, a determinação está prevista no artigo 17 do Código de Processo Penal. O arquivamento deve partir sempre do Ministério Público e com decisão fundamentada do juiz. Então, esses são os procedimentos. Então, são fundamentais para o Estado Democrático de Direito, porque na questão acusatória e depois ali na frente haverá uma análise se há possibilidade ou não do arquivamento. Então, somente o juiz poderá determinar arquivamento, desde que haja requerimento do Ministério Público, se deverá acompanhá-lo ou não. Por outro lado, poderá indiciar o indivíduo. O indiciamento é a formalização da imputação feita à autoridade policial. Não há no Código de Processo Penal previsão diretamente expressa do indiciamento, mas o Instituto nasce de uma interpretação doutrinária que foi desenvolvida pelo artigo 6º, parágrafo 5º do Código de Processo Penal. Com a entrada em vigor da Lei 2.830 de 2013, trata-se de investigação criminal conduzida por delegado de polícia, em que a pessoa com atribuição para determinar o indiciamento do indivíduo é necessário. Essa é a pessoa ideal conforme a legislação, que é o delegado de polícia que deverá fazer o indiciamento. Como atividade privativa, importante destacar, uma atividade privativa e deverá sempre estar fundamentado e delineadas a identificação da autoria, materialidade e as circunstâncias do crime. O indiciamento não leva automaticamente à denúncia. O juízo de indiciamento é da autoridade policial. O juízo de indiciamento é da autoridade policial. E do oferecimento da denúncia do Ministério Público. Durante a investigação, o delegado pode promover o chamado desindiciamento, que significa que o agente não se mostra como provável autor do crime e que você está sendo investigado. Então, ele retira. Agora vamos tratar bem rapidamente também sobre prazo, a questão do prazo de término do inquérito policial. Existem regras e existem exceções. O prazo para oferecimento de denúncia vai depender de muitas situações. A gente vai falar bem rapidamente, mas é bem objetivo. Como o inquérito policial, como características principais, ele é aquisitivo, ele tem natureza inquisitorial e ele é sigiloso e de forma unilateral. E não há também o contraditório. Esse procedimento ele não pode ficar de forma indeterminada também. Tem todo início deve ter um fim, uma finalidade em si mesmo. Então lá o Código de Processo Penal, artigo 10 do Código de Processo Penal, ele estabelece duas situações. Se o réu preso, o prazo, se o investigado for preso preventivamente, o prazo é de 10 dias improrrogáveis. E após esse prazo, a prisão torna-se ilegal e ela deve ser imediatamente relaxada pelo juiz. Se o réu for investigado, na verdade, solto, né, o prazo é 30 dias, sendo-lhes prorrogados outros períodos de prazo. Não necessariamente outro período de prazo. Nesse caso, a gente não precisaria ser 30 dias, mas ele irá depender do caso concreto e que não incida a prescrição. É a mesma hipótese do primeiro caso que eu comentei. Se decorrido o prazo, seja estendido ou não, decorrido o prazo, a prisão torna-se ilegal. Mas existem
Exceções, ainda mais ainda, exceções. Na questão da lei de drogas, a lei 11.343 de 2006, que é o crime de tráfico, que é a lei de drogas, mais conhecida conforme mencionei, se o investigado estiver preso, o prazo é 30 dias. Se o investigado estiver solto, o prazo é 90 dias. Assim, os prazos eles podem haver essa duplicação, desde que haja um requerimento do Ministério Público e autorização do magistrado. Tem a lei também 5.010 de 66, até anotado aqui, no qual tramita-se os inquéritos policiais perante a Polícia Federal. O prazo é de 15 dias lá e poderá ser prorrogado por mais 15 se o investigado estiver preso. Agora, se ele estiver solto, o prazo é 30 dias, sendo prorrogáveis por vários períodos, lógico, por igual período. No caso do tráfico internacional, um detalhe interessante, embora o tráfico, no caso do tráfico internacional que está previsto na lei de drogas, as regras, ainda que esteja em tramitação perante a Justiça Federal, que será com o procedimento da Lei Federal, da Polícia Federal, a Lei 5.010 de 66, o prazo da Lei de Drogas será conforme a Lei de Drogas, não conforme o procedimento do inquérito policial perante a Polícia Federal. Ou seja, na Lei de Drogas, ele diz, se o investigado estiver preso, é 30 dias. Se o investigado estiver solto, 90 dias. Então, temos essa questão, mesmo que o processo, a investigação esteja tramitando perante a Justiça Federal, será a regra geral no crime de tráfico, no caso do tráfico internacional. Outro ponto, entendendo-se o Ministério Público, na hipótese de oferecimento de uma denúncia, a regra é que, para o investigado, o prazo será de 5 dias, e mais 15 se o investigado estiver solto. No caso, se entendendo que o Ministério Público, que ofertando a denúncia, e se o investigado estiver preso, 5 dias. Se ele estiver solto, 15 dias. Na lei de drogas, o prazo para oferecimento da denúncia perante o Ministério Público é de 10 dias, independentemente se o investigado estiver tanto preso quanto solto. Ele tem 10 dias para o Ministério Público. Então, o prazo é diferente. Nós temos, em resumo, existe um prazo para a conclusão do inquérito policial, que é uma coisa, e o prazo para a apresentação da denúncia perante o Ministério Público, que é outra coisa. São duas questões totalmente distintas. Uma lá na delegacia e a outra no fórum, e essas são duas situações totalmente distintas. E na questão de arquivamento, vou falar bem rápido também, para não ficar muito longo esse vídeo. O arquivamento, ele gera com encerramento da jurisdição voluntária, e irá sempre por determinação do magistrado, porque somente ele poderá determinar o arquivamento se houver um requerimento prévio do Ministério Público, e por isso se diz que o juiz não defere arquivamento, mas apenas uma espécie de uma homologação. E aí, se o juiz discordar do requerimento do arquivamento feito pelo Ministério Público, os autos subirão ao procurador-geral, e a decisão deles deverá ser acatada pelo juiz, que é conforme o disposto no artigo 28 do Código de Processo Penal. O arquivamento não é um ato jurisdicional, mas é apenas judicial. Por quê? Ele tem um conteúdo complexo de forma administrativamente, pois concorre para outros dois atos, uma atuação do Ministério Público e a outra do juiz. Então, o objetivo, ele pode ser, a questão objetiva, ela recai se tiver sobre o investigado, uma questão qualificadora, o caso de aumento de diminuição de pena. E o arquivamento também pode requerer também por situações subjetivas, quais são as pessoas que estão sendo investigadas. A questão do arquivamento, segundo a melhor doutrina, ele pode ser classificado de forma tanto implícita,
se promovido expressamente pelo Ministério Público, homologado pelo juiz, e de forma implícita, se decorrente da inércia do Ministério Público. Imagina uma situação de investigação de vários fatos e várias pessoas, mas ao oferecer a denúncia, o promotor não se pronuncia em relação a determinadas situações e deixa determinados fatos e determinadas pessoas, aí não denuncia. E aí haverá um arquivamento implícito. Também não é reconhecida pela jurisprudência, também não é um reconhecimento pela jurisprudência nacional que o chamamento do arquivamento de forma indireta. Mas, quando o Ministério Público não apresenta essa denúncia, entende que também não haverá atribuição para isso. E há também uma situação em que há um arquivamento implícito promovido pela autoridade policial, ou indireta, implícito indireto, porque é um reflexo de arquivamento e isso, consequentemente, irá trazer consequências em que não haverá a promoção nem da denúncia em si, por si só. Então é isso aí, eu deixei bem resumido sobre esses pontos acerca do inquérito policial. Nos outros vídeos, se vocês quiserem também estar pegando sobre o assunto, eu estou pegando por base de estudos que eu tenho e por experiência, a gente vai colocando alguma coisa para poder servir tanto para quem que presta concurso, OAB, alguma coisa, e também por conhecimentos também. Espero que vocês tenham entendido sobre o tema. É um tema bem legal assim, para aprender, para aprendizagem, e eventuais dúvidas a gente vai estar sempre à disposição de vocês, tá bom?